Olá pessoal, estamos aqui de novo para continuar com o nosso projeto Um Banco de Histórias. Mas depois da vinheta. Então, na minha sala tinha um menino, um moleque, um piá, um carinha, que era muito metido a brigão. Todas as escolas sempre têm esses camaradinhas, né? E na minha escola tinham vários. Eu me lembro dos irmãos pastores, que era filho de uns donos de um hotel lá de Nova Fátima. Lembro do filho da dona Natália, o nome dele mesmo eu não lembro. E também do Dica. O Dica era filho da dona Gertrudes, coisa assim, que foi diretora da escola. Mas eles eram todos de outros períodos, lembrando que tínhamos 3 períodos naquela época. E do meu período, na minha sala, tinha um garoto lá chamado, ou era Márcio, ou era Marcelo. E esse garoto, ele era terrível, principalmente comigo. Se eu comprasse uma caneta, alguma coisa diferente, ele vinha e me tomava. Teve uma vez que eu fui no recreio, em frente à escola tinha uma praça, tem até hoje essa praça. Passando a praça, numa esquina, tinha uma sorveteria. E ele... Aliás, eu fui até essa sorveteria, comprei lá um picolé. Só que quando eu saí na calçada, ele estava ali de tocaia. E já tomou meu sorvete e saiu chupando meu sorvete. Teve uma época que as professoras começaram a pedir para os alunos que pudessem colaborar com legumes, com verduras para a merenda. Como eu morava na fazenda, inclusive plantava, meu pai era hortalista, então eu peguei ali um piquá. Para quem não sabe o que é um piquá, é duas bolsas duplas assim, a alça inteiríssima, e que colocava em cima do cavalo. Então eu fui lá, lotei aquele piquá de chuchu, coloquei no cavalo assim e fui para a escola. E eu deixava esse cavalo uns 50 metros mais ou menos, ao lado da escola, na casa da diretora. Eles tinham um terreno bem grande, tinha um pomar assim. Inclusive ela era, nessa época, a diretora da escola. Alcena Paco, muito conhecida lá em Nova Fátima. E, chegando lá, amarrei o cavalo numa árvore, peguei aquele piquá, joguei nas costas, saí até meio torto com aquilo lá. Só que chegando no portão da escola, lá estava ele. Me tomou o saco, o piquá de chuchu, foi lá, entregou e as notas ficou para ele, porque as professoras haviam avisado que seriam melhoradas nossas notas, ganharíamos nota se nós colaborássemos. Bom, todo mundo tinha medo desse menino. E eu também. Só que na verdade eu nunca vi aquele menino brigando. E que eu me lembre não. Mas tinha medo dele. Teve uma vez que o meu irmão
comprou um joguinho de caneta dourada, que vinha uma caneta esferográfica e uma de pena, tinteira, né, chamada. E eu peguei essa esferográfica e nós tínhamos o hábito de tratar reguinho. Reguinho era uma canaleta que ficava acima da carteira, onde a gente colocava lápis, caneta, e tudo que a gente colocasse ali, se a gente tivesse tratado aquilo, o outro chegava e pegava e era dele. Só que a gente combinava no momento da escola. Chamava um menino, um aluno, até com meninas mesmo, apesar que era raro, e a gente tratava esse tal de reguinho. E naquele dia eu não tratei nada com ele. Mas eu coloquei a caneta ali e de repente ele veio para pegar. Só que eu peguei a caneta antes, mas ele já chegou e já deu um tapa e a caneta voou pela janela, caiu lá fora. E aí eu fiquei preocupado porque a caneta não era minha. Então eu pedi para a professora para ir ao banheiro. Eu ia ao banheiro, que era lá de fora, dava a volta, pegava a caneta. Mas a professora não me deixou buscar e a caneta foi embora. Eu não sei como é que eu me virei com meu irmão depois com essa caneta. Bom, a minha mãe, ela tinha um desejo muito grande de ter uma máquina de costura. E devido às condições deles, ela não tinha como comprar essa máquina. E surgiu naquela época aqueles álbuns de figurinha. Então ela viu ali a possibilidade de ganhar a máquina dela, porque não era só a máquina, tinha outras coisas que eu não lembro. Mas o desejo dela era ganhar a máquina. E ela começou a comprar, e comprava figurinha. Chegou a vender frango, vender galinha. E gastou muito dinheiro, coitada, com aquele negócio de figurinha. E até que ela foi enchendo a página ali da máquina. Até que em dado momento só faltava uma figurinha. E só que essa danada tinha que ser a carimbada. Bom, certo dia minha mãe me deu um dinheiro, e eu fui para a escola, e ela falou, olha, leva esse dinheiro e compra tudo em figurinha para mim. Eu peguei, fui, passei numa banca, comprei as figurinhas, e esse Marcelo, ele sentava logo atrás de mim. E eu, moleque, né, curioso, em dado momento comecei a abrir ali os pacotinhos. De repente, olha o que eu encontrei. E a carimbada. E eu fiquei emocionado e mostrei assim, olha a figurinha carimbada. Ah, esse menino já tomou minha figurinha. Aí eu, me dá a figurinha aqui. Não, porque minha mãe também precisa dessa aqui. Não vou dar. E ficamos ali discutindo. Ele não vou dar, e eu me dava a figurinha, não dou. E chamamos a atenção da professora com isso. A minha professora oficial realmente, ela estava de licença. E tinha uma substituta, uma senhora já bem idosa, devia já estar aposentada, mas brava. E ela veio até nós, né? E eu falei para ela, ele pegou a minha figurinha, pede para ele me devolver. O que eu ganhei dela? Um belo de um puxão de orelha. E aquilo foi me subindo um nervoso, uma coisa fora de mim. E passamos assim a aula. Quando a gente saiu, parece que a garotada ali todo já adivinhou. Sem dizer que eu saí lá fora. Do outro lado, nessa praça, do outro lado da rua, essa praça era toda cercada assim, com aqueles coroa de Cristo, que eu creio que vocês conheçam. E
E ali eu alcancei ele. E eu falei, me dá minha figurinha. Então ele virou e me deu uma bolsada na cabeça. Tinha um copo de vidro dentro dessa bolsa, o copo quebrou. Só que não me feriu por conta que estava dentro da bolsa. Então eu já dei um soco nele. E o soco foi tão forte que eu joguei ele de ponta cabeça dentro daquele negócio lá de coroa de Cristo. E os espinhos já fincou na cabeça dele, meio na testa assim. Aí já começou ali a escorrer sangue. Aí eu catei ele, puxei ele e bati. Mas bati. Aí era sangue na minha mão, sangue na boca, no nariz, nos olhos e sangue também dos espinhos. E até que eu peguei a mão dele, abri a mão dele, mas por conta do suor, ele ficava praticamente o período todo de aula com a figurinha ali presa, virou uma meleca ali, que não se aproveitou mais nada. Só que daí ali ia a molecada todo torcendo pra mim, todo zoando, porque a maioria tinha medo dele. E foi uma festa ali, foi uma briga com torcida. E dali ele se levantou e eu saí chutando o traseiro dele até perto da casa dele. Só que chegando lá, a gente aguardou, ficamos assim esperando. Parece que a gente já imaginava aquilo. Ele entrou e logo já ouviu os berros dele de novo. Porque naquela época, por exemplo, se eu chegasse com a orelha vermelha em casa, minha mãe já sabia que eu tinha aprontado, que tinha levado uns puxões de orelha. E era outra pisa. E ele levou outra pisa da mãe dele. E aí, que inverteu a situação. Aí foi eu que passei a recuperar todas as minhas coisas. Ele comprava um negócio, eu tomava. Ele ia fazer alguma coisa assim, eu ia atrás para ver se tomava dele. E o rapaz, o bravão, o machão, ficou um cordeirinho. E aí foi eu que passei a ser respeitado. Porém, eu não era igual ele, não era de ficar brigando. Briguei muito pouco nas escolas. Mas tem umas briguinhas para contar aqui, em outros momentos. Então, esse é o vídeo de hoje. Minha mãe, coitada, nunca soube que ela tinha ganho a tal máquina. Ah, se ela soubesse. Aí era eu que tinha levado uma pisa das boas. E ela nunca ganhou, coitada. Ela teve sim uma máquina, teve outras, mas comprando. Porque nas figurinhas ela não conseguiu. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.